céu se tornava cada vez mais pesado, como se o próprio firmamento estivesse se preparando para testemunhar algo grandioso. João, em sua visão, sentiu o peso do momento. O silêncio era profundo e ele sabia que a história da humanidade estava prestes a tomar um novo rumo. Em meio a esse silêncio, ele viu o Cordeiro, que havia aberto o 7º selo. O momento de juízo havia chegado e as trombetas, com seus sons profundos e ressoantes, estavam prestes a anunciar o começo do fim. A primeira trombeta foi tocada. Um som estrondoso atravessou os céus, e logo uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue desceu sobre a terra. O calor abrasador consumia tudo ao seu redor. As árvores eram queimadas, os campos devastados, e a natureza, como se estivesse em desespero, clamava por socorro. A visão era aterradora, mas havia algo imutável na maneira como João percebia tudo. A justiça de Deus estava em ação. Quando a segunda trombeta soou, uma grande montanha de fogo caiu no mar, transformando-o em sangue. A água que antes sustentava a vida, agora se tornava um agente de destruição. Em todos os lugares, os navios naufragavam e a vida marinha se extinguia. Era como se o próprio mar, fonte de vida e abundância, fosse punido por sua rebeldia contra o Criador. A terceira trombeta trouxe consigo uma estrela chamada Absinto, que caiu sobre os rios e fontes de água. As águas, antes fontes de sustento, se tornaram amargas e imprestáveis. Os homens que beberam delas sofreram e morreram, pois a amargura das águas os consumia. Cada trombeta soava com mais intensidade, como se o juízo fosse implacável, mas era também necessário para a purificação da terra. A quarta trombeta trouxe escuridão. A luz do sol, da lua e das estrelas foi diminuída em 1/3, e o mundo mergulhou em uma escuridão incomum. O medo se espalhou, e a humanidade, que havia ignorado o chamado divino, agora se via diante de uma realidade que não podia mais controlar. E então, João ouviu a quinta trombeta, que trouxe consigo uma praga terrível de gafanhotos. Esses gafanhotos eram como guerreiros prontos para a batalha, com o poder de torturar os homens que não tinham a marca de Deus em suas testas. Durante 5 meses, a humanidade sofreu sob a dor incessante, clamando por alívio, mas sem resposta. A sexta trombeta anunciou uma guerra apocalíptica, com 2 exércitos de cavaleiros que se ergueram da região do grande rio Eufrates. O som das trombetas fez com que as forças do mal se levantassem, e uma grande matança ocorreu. As hordas se espalharam por todo o mundo, trazendo mais destruição, mais sofrimento. Porém, mesmo diante de tamanha devastação, as pessoas continuavam a ignorar o chamado à salvação. João, com os olhos inundados de tristeza e perplexidade, testemunhava a destruição do que antes era o mundo dos homens. No entanto, ele sabia que o juízo de Deus não era apenas um castigo, mas um processo de purificação para aqueles que permaneceriam fiéis. Ele estava testemunhando a ira de Deus, mas também a preparação para o triunfo final da justiça divina. Após as trombetas, o céu permaneceu carregado de uma tensão que parecia ser quase palpável. João viu um anjo descer do céu, com grande autoridade, sua glória iluminando o espaço ao seu redor. O anjo segurava nas mãos um livro selado, que simbolizava o último julgamento e o destino dos homens. Ele proclamou em alta voz, mas ninguém pôde abrir o livro, e um silêncio profundo tomou conta de todo o universo. João, em sua angústia, não sabia o que fazer. Ele estava testemunhando algo que não compreendia por completo. No entanto, o anjo, em sua sabedoria divina, declarou que alguém, e somente alguém digno, poderia abrir o livro e revelar o mistério do juízo final. A tristeza de João aumentava enquanto ele olhava para os céus, tentando compreender o significado daquele livro que parecia selado com o destino do mundo. Neste momento, alguém se aproximou de João, um cordeiro, com o semblante sereno e a aparência do próprio Jesus Cristo, que ao se aproximar do anjo, tocou a sela do livro e o abriu. O cordeiro não parecia abalado pelas ameaças do juízo. Ao contrário, sua presença emanava calma, uma paz incompreensível para os olhos de João, mas que transmitia a certeza de que tudo estava no controle do Senhor. O cordeiro, ao abrir o livro, começou a revelar os selos finais do juízo divino. Com cada selo quebrado,
O céu e a terra se enchiam de visões grandiosas, misturadas com dor e desespero. A humanidade estava sendo testada, e a promessa da redenção se aproximava com passos lentos, mas inescapáveis. Após a abertura do 7º selo, João foi levado a uma visão de um grande e imenso número de pessoas. Elas estavam diante do trono de Deus, vestidas com vestes brancas e com palmeiras em suas mãos. Essas pessoas estavam cantando louvores e adorações ao Criador, exaltando seu nome com toda a força de suas vozes. Elas não eram muitas, mas suas vozes e seu poder eram como um coro celestial, preenchendo os céus com a presença de Deus. João percebeu que esses não eram apenas indivíduos aleatórios, mas uma grande multidão de fiéis, aqueles que haviam passado pelas dificuldades, que haviam resistido às tentações e provações da vida, e que agora estavam sendo recompensados com a paz eterna. Eles estavam na presença do Senhor, e não havia mais dor, nem sofrimento. A luta havia acabado, e agora só restava a eternidade com Deus. João sentiu em seu espírito uma profunda sensação de conforto e esperança, uma confirmação de que, mesmo nas maiores aflições, aqueles que permanecessem fiéis seriam salvos e recompensados pela glória divina. Ele sabia que aquela visão era uma promessa de que a justiça de Deus, embora muitas vezes demorada, traria um final glorioso e eterno para aqueles que fizessem a sua vontade. À medida que a visão se desenrolava, João foi transportado para um momento ainda mais profundo e significativo. Ele viu 7 anjos, cada um com uma trombeta nas mãos. Esses anjos estavam prestes a fazer soar a última trombeta, a que traria o fim definitivo, a última batalha contra as forças do mal. O juízo estava prestes a ser completado. João percebeu que o toque de cada trombeta era como um símbolo do poder de Deus. A cada som das trombetas, os céus pareciam tremer e as forças cósmicas se agitavam. Quando a última trombeta finalmente soou, João viu um grande exército de anjos descer do céu, rodeando o trono de Deus. Ao longe, o som da trombeta ecoou por toda a terra. O grande juízo final estava prestes a acontecer, e o destino de todos seria revelado. João experimentou a certeza de que as promessas de Deus se cumpririam. Ele viu o novo céu e a nova terra, uma criação renovada, onde não havia mais morte, nem dor, nem lágrimas. Tudo o que antes era sombrio e corrupto havia sido substituído pela pureza da glória de Deus. Em seu espírito, João sentiu uma paz imensa, a certeza de que, mesmo nos momentos de angústia e dor, Deus estava no controle e nunca deixaria os seus filhos desamparados. O céu se abriu e João viu o trono de Deus, com o Cordeiro ao seu lado. O sofrimento havia se tornado algo do passado, e agora o povo de Deus estava em paz eterna, celebrando sua presença. João sabia que o ciclo estava completo, que o propósito de Deus para a humanidade havia sido cumprido, e que o juízo havia se tornado o prelúdio de uma era de alegria eterna. Ele, então, ouviu a voz de Deus proclamando: "Eis que faço novas todas as coisas." O sofrimento da humanidade estava terminado e a esperança eterna estava diante deles. À medida que nos aproximamos do fim dessa jornada pela revelação de João, somos lembrados de algo fundamental. A história do Apocalipse não é apenas sobre juízo e destruição, mas também sobre a vitória de Deus e a promessa de uma esperança eterna. Cada visão que João testemunhou nos aponta para a verdade de que o mal não terá a última palavra. Embora enfrentemos dificuldades, tribulações, podemos ter a certeza de que no final, Deus reinará soberano sobre tudo e todos. É um chamado à reflexão, um convite a viver com fé, confiança e perseverança, sabendo que a vitória de Cristo é certa. Em meio às lutas da vida, a promessa de um novo céu e uma nova terra nos assegura que, por mais escura que seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará mais forte. Então, qual será a sua escolha? Como você vai responder ao chamado de Deus? A decisão de seguir a Cristo, de viver de acordo com a sua verdade e sua graça, é a escolha mais importante que você pode fazer. A esperança eterna está ao seu alcance e o convite está aberto para todos. Se você ainda não fez essa escolha, se ainda não entregou sua vida a Cristo e decidiu seguir seus passos, agora é o momento. Não adie, pois o tempo é precioso.
Se você já é um seguidor de Cristo, permaneça firme, pois a recompensa para aqueles que perseveram será gloriosa. O convite para a salvação é para todos, e juntos podemos viver com a certeza de que a esperança eterna está por vir. Se você deseja conhecer mais sobre esse caminho, sobre a promessa de vida eterna em Cristo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que Deus abençoe a todos.